Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos criar mais um projeto em Arduino com programação em C++, né? E esse projeto vai ser um alarme, tá? Nesse projeto a gente vai usar um sensor de temperatura para verificar a temperatura ambiente e a gente vai também poder ver esses valores no monitor serial, ok? O sensor de temperatura que nós vamos utilizar, ele está aqui na no Tinkercad como TMP, tá? O nome dele, que está na venda, assim, que vocês forem procurar, é um LM35, certo? Então, vou pegar aqui o sensor de temperatura e observe que eles têm os pinos de potência, né? Volts e GND, ok? Agora a gente vai pegar o Arduino, também, vamos pegar aqui o Arduino, vamos procurar aqui a nossa plaquinha do Arduino. Vamos pegar uma placa de ensaio pequena, placa de ensaio da BIM mesmo, ok? Vamos virar aqui o nosso Arduino para o lado direito, para deixar assim. Vamos pegar o nosso sensor de temperatura e colocar no pino 12, aqui, na letra E. Então os pinos estão 12, 13 e 14. Vocês podem colocar em qualquer posição da placa de ensaio. E para poder verificar a temperatura, né, a gente, para tocar um alarme, a gente precisa da buzina, do buzzer, que a gente já usou aí nas aulas anteriores. A gente vai pegar aqui uma buzina, onde está a buzina, vocês podem clicar aqui em pesquisar, digitar buzzer, e aí vai aparecer piezo, né? Vamos pegar esse piezo e vamos colocar aqui, ok? Feito isso, agora a gente vai fazer as ligações. Observe que nós estamos usando apenas 4 componentes, né? A placa de ensaio para a gente montar o projeto, o sensor de temperatura LM35, só que no caso aqui dentro do Tinkercad ele aparece como TMP, que é um sensor de temperatura, ok? Um piezo e a placa Arduino. O que é que a gente vai fazer agora? As ligações. Então, primeiro a gente vai pegar aqui o pino 5 volts, vamos colocar aqui na corrente positiva, que é a vermelha, vamos alterar a cor para vermelho, e vamos pegar o GND e colocar no negativo. Vamos alterar a cor para preto. Ok, agora está passando corrente. Feito isso, aqui nós temos o pino GND. Então, se a gente sabe que a corrente do GND está passando aqui na vertical, a gente pode ligar diretamente aqui, certo? Ele já está preto, então negativo com negativo, porque é o GND. O amarelo, né, o sinal analógico, a gente vai colocar um fio amarelo. Então, a gente vai pegar aqui onde está volt, certo? Que vai passar o sinal analógico. Eu vou pegar esse pino daqui e vou fazer a ligação com o pino analógico da minha placa Arduino. Altera a cor para amarelo, para poder indicar que é um sinal. E por último, nós temos a potência, né, que é o VCC, que é o 5 volts. Ok? Então, eu posso fazer a ligação aqui direto. Clico aqui, e aí eu conecto em uma das conexões positivas, porque está passando a corrente 5 volts, ok? E aí altera a cor do fio para vermelho. Muito bem. Feito isso, agora nós vamos fazer as ligações do buzzer, né? O positivo aqui a gente vai ligar em uma dos portas digitais, então vou clicar aqui, tá vendo o pino positivo, né? Vou clicar aqui nesse ponto para poder adicionar as linhas guias. Vou adicionar esses pontos e aí eu posso colocar em qualquer uma das portas digitais. Eu vou colocar aqui na porta 12, certo? Muito bem. Feito isso, eu vou ligar agora o buzzer GND, né? Aqui é o sinal negativo. Eu poderia simplesmente pegar e fazer isso daqui, né? Só que para ficar mais organizado, eu vou pegar e colocar aqui no GND desse lado. Tanto faz, eu coloco aqui como aqui, tanto faz. É só questão de visualização. Vou adicionar os pontos, teve gente que estava com dificuldade para adicionar pontos, né, no jumper, é só você clicar 2 vezes e aparece uma bolinha. Aí você vai clicar e vai arrastar para a posição que você quer. Ah, professor, mas está desorganizado. Clica 2 vezes, adiciona outra bolinha e observe que eu estou adicionando aqui linhas guias, né? Observe que essa linha azul que aparece aqui, ó, é para poder a gente alinhar
o nosso fio, o nosso jump. Adiciono mais uma bolinha e aí eu consigo fazer o alinhamento dos fios. Vou adicionar mais uma bolinha aqui, né? Para poder ficar arrumadinho. Pronto. Para não confundir com o vermelho do pino 12 digital, vou clicar aqui no fio vermelho do negativo e alterar a cor do fio para preto. Pronto. Muito bem. Agora, recapitulando, nós passamos a corrente, né, positiva dos 5 volts para cá, para a placa de ensaio, negativa para cá, para o sinal negativo da placa de ensaio, o sinal analógico para fazer a leitura, né, do sensor de temperatura para o A0, pino A0, e aqui para fechar o circuito do sensor de temperatura na corrente positiva. Então, negativo com negativo, positivo, né, 5 volts, com positivo do meu sensor de temperatura. Aqui o buzzer, o pino positivo no pino 12 e o GND no GND da placa Arduino. Muito bem, feito isso, agora vamos fazer a programação. Mas antes, vamos alterar aqui o nome do projeto, né? Vamos colocar aqui, ó, projeto alarme, sensor de temperatura, LM35. Ok? Muito bem. Feito isso, agora vamos clicar aqui em código, vamos alterar, né, o modo de edição para texto, clique em continuar, se aparecer essa mensagem. Vamos apagar todo esse código aqui inicial que vem juntamente no simulador. E agora vamos criar, né, a nossa programação. Primeiro, a gente observa aqui que a gente tem um sensor de temperatura. Então, a gente vai ter aqui uma variável do tipo constante inteira, certo? Opa! Const int, né? Constante inteira. E aí eu vou chamar ela de LM35. Eu poderia chamar o nome da minha variável de qualquer coisa. Então, primeiro, o sensor de temperatura vai começar com o valor 0. Ótimo. Agora a gente vai criar uma variável para verificar a temperatura ambiente. Essa variável, como ela não tem, a temperatura não tem valores inteiros, valores quebrados, né, conforme o ambiente, então a gente vai colocar float, certo? Um tipo de variável do tipo float, porque a gente sabe que a temperatura ambiente pode estar com valores quebrados. Float, então vou colocar aqui temperatura, e também a gente não sabe qual o valor dessa temperatura. Vamos iniciar com 0. Muito bem. Vamos criar mais uma variável do tipo inteira para poder verificar, né, o valor lido da temperatura. Então, eu vou colocar aqui temp, com T maiúsculo, né, temp lido, ou seja, a temperatura lida, que também a gente não sabe qual vai ser. Isso conforme, né, a temperatura ambiente. Ok, então nós criamos 3 variáveis, uma constante para verificar o sensor de temperatura, LM35, outra para verificar a temperatura ambiente, por isso que é float, e outra para poder verificar a temperatura lida, tá, do ambiente com o sensor de temperatura. Só que nós temos também o buzzer, então a gente precisa também criar aqui uma variável para o buzzer. Então a gente vai colocar const int buzzer. Onde está o buzzer? Ele está no pino 12 digital. Então eu vou colocar aqui 12. Muito bem. Agora criamos todas as variáveis, né? Vamos configurar, agora setar, né? Fazer as configurações no setup. Então a gente vai colocar void setup, abre parênteses, fecha parênteses, você já sabe, abre chaves. Muito bem. Agora a gente precisa colocar uma função para fazer a referência do sensor de temperatura. Ou seja, eu sei que ele está aqui no pino analógico. Então essa função, né, a gente vai colocar aqui analog reference, certo? E aqui é uma referência interna. Então aqui no caso a gente vai colocar internal. Ok? Ponto e vírgula. Então, a referência analógica, que ele está fazendo a leitura através do pino A0, certo?
Por isso que a gente não colocou aqui em nenhum momento a 0 aqui em cima, ok? Poderíamos definir na variável já o pino a 0, conforme a gente colocou aqui no buzzer, mas a gente está usando a função análoga e referência, ok? Para fazer a referência ao único pino que está conectado no sensor de temperatura. Muito bom. Agora a gente vai definir o pin mode, né, o modo de pino do buzzer como saída, porque toda vez que a temperatura atingir um limite, ele vai tocar. Então a gente vai colocar o buzzer como saída, ok? Output. Fecha parênteses. Ok. Agora que a gente fez isso, a gente vai fechar aqui a chave do setup. E agora vamos determinar o void loop, como vai ser. Então o void loop, aqui é o que vai acontecer. O que é que vai acontecer dentro do void loop? O que é que vai fazer a buzina apitar? A leitura do sensor de temperatura. Então a gente vai pegar aqui a leitura, né, da temperatura, ou seja, temp lead, temperatura lida pelo ambiente, vai estar relacionado ao pino analógico. Então ele vai fazer uma leitura analógica, então analog read, de quê? Do LM35, que é o nosso sensor de temperatura aqui. A gente vai colocar LM35. Muito bem. Ponto e vírgula. E aí, depois que ele faz essa leitura através do sensor de temperatura para passar para o pino analógico do Arduino, a gente precisa verificar a temperatura ambiente. Então, a temperatura, como a gente tem aqui valores quebrados, né, da temperatura ambiente, a temperatura vai ser igual à temperatura lida, que a gente colocou aqui, vezes um valor constante do sensor de temperatura. Esse valor ele está muito próximo de 1, né? No próprio sensor de temperatura LM35, né, na datasheet dele, ele traz um valor muito próximo de 1.1. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui 0.10752, ok? Vamos colocar esse valor aqui, que é relacionado ao sensor de temperatura LM35, ok? Aí vamos colocar ponto e vírgula. Depois, a gente vai ter que criar uma situação. Por quê? A temperatura vai depender muito do ambiente. E o sensor de temperatura LM35, ele tem uma variação, né? Porque a temperatura, ele tem valores quebrados. E o LM35, ele tem um valor constante. Então, a gente fez, por isso que a gente fez essa multiplicação aqui, ok? Aí a gente vai criar uma situação se, aí vamos abrir aqui parênteses, se a temperatura ambiente for maior que 25 graus, né? Aqui no caso a gente está setando como graus Celsius, né? Ok? Então, se a temperatura ambiente for maior que 25 graus Celsius, vou até colocar aqui, ó, barra, barra, setamos como 25 graus Celsius, só para poder lembrar. Se a temperatura for maior que 25 graus Celsius, eu vou fazer com que o buzzer apite. Então, vou colocar aqui a função digital write, abre parênteses, buzzer, high. Certo? Aí, fecha aqui a chave. Caso contrário, else, o que, é que vai acontecer? Digital write, buzzer, low. E aí, fecha a chave do meu if e fecha a chave do loop. Agora, recapitulando tudo que nós fizemos, criamos uma variável para o sensor de temperatura, LM35, ela vai começar com 0. Criamos uma variável
para verificar a temperatura ambiente, só que do tipo float, né, porque a gente tem temperaturas com valores quebrados. Criamos uma outra variável para poder verificar a temperatura lida pelo sensor LM35 e criamos uma variável para o buzzer, que está conectada no pino 12 digital. Aí dentro do void setup, nós colocamos aqui a função análogo e referência. Observe que a gente não usou em nenhum momento o A0, porque é o único pino que está conectado internamente na placa Arduino, por isso que a gente coloca a função análogo e referência. E a gente determinou o modo de pino do buzzer como saída, ou seja, ele vai tocar um som assim que a temperatura for determinada dentro do void loop. Dentro do void loop, a gente fez aqui que o tempo lead, né? O tempo lead vai ser igual a leitura analógica do LM35, ou seja, ele vai ler a partir do pino analógico aqui, e a temperatura vai ser igual à temperatura lida vezes 0,1, que é aqui a constante do nosso sensor de temperatura LM35. No datasheet dele está aproximadamente esse valor aqui. Aí nós criamos uma condicional, né? Se a temperatura for maior, a temperatura ambiente for maior que 25 graus, então faça com que o buzzer apite, faça com que o buzzer fique alto. Caso contrário, se estiver abaixo, o buzzer fica desligado. Vamos ver se o código está totalmente correto. Vamos clicar aqui em código, iniciar a simulação. Ó, ele já começa a apitar. Eu vou clicar no sensor de temperatura e vou diminuir. Então, quando a temperatura está baixa, aqui, né? Observe que ele está menos 40 graus Celsius. Se eu aumentar, ele estiver acima de 25 graus, conforme nós colocamos aqui, né? Se ele estiver acima de 25, ó, aí ele já faz a leitura e começa a apitar aqui na buzina. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Na próxima aula tem mais.